Hoje iremos tratar da proteção das crianças e dos jovens na internet pelo direito da União Europeia. E podemos começar enumerando algumas das razões para uma intervenção por parte dos poderes públicos, quer nacionais, mas nós iremos vê-las na perspectiva, recordo, da União Europeia. Em primeiro lugar, atualmente o acesso a conteúdos digitais ocorre desde a infância. Na Europa hoje, a idade mais comum para começarem a navegar na internet são os 7 anos. Essas crianças e jovens ocupam uma parte crescente do dia ligadas à internet. Estando sobreexpostas à internet, estão também a riscos, a ameaças por parte de adultos, nomeadamente pedófilos. Finalmente, é preciso ter atenção que os acessos à internet são múltiplos. Quase todas as crianças têm smartphones hoje ou ligam-se pelos jogos, o que torna muito difícil que adultos, pais e educadores consigam controlar esses acessos. A União Europeia, depois de ter feito alguns primeiros diagnósticos da situação, logo em meados dos anos 90, nomeadamente o Livro Verde sobre a proteção de menores e da dignidade humana nos serviços audiovisuais e de informação, ainda estamos em transição para o que conhecemos hoje como internet, surge, logo a seguir, a comunicação sobre conteúdo ilegal e lesivo na internet, não só relacionado com crianças e jovens, mas explicitamente também. A isto juntaram-se as primeiras tentativas de envolver a indústria de conteúdos audiovisuais e a indústria de acesso à internet, nomeadamente com uma recomendação de setembro de 1998 que procura compatibilizar a competitividade dos audiovisuais europeus com a proteção das crianças e dos jovens numa perspectiva de salvaguarda da dignidade da pessoa humana. Daí resultou uma comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento de novembro de 97, onde é feito o acompanhamento da execução do Livro Verde que referimos antes. E também uma recomendação, mais tarde, uma recomendação de dezembro de 2006, que volta a colocar a tónica na proteção dos menores e da dignidade humana. E ainda no direito de resposta, ligando à competitividade da indústria europeia, que vem completar, recordo, a recomendação de 1998. E tudo isto culminou no relatório da Comissão que avalia as recomendações de 98 e de 2006 e procura dar novos passos. Assim, muito sinteticamente, a União Europeia procura garantir o cumprimento dos códigos de conduta a que se obrigaram as indústrias de conteúdos audiovisuais e de internet, a identificação explícita de conteúdos de acordo com o nível etário, para permitir uma segmentação, o alargamento da autorregulação a um novo player, a um novo ator neste domínio, que são as redes sociais, e que à época começavam a dar passos importantes.
a implementação de meios técnicos de filtragem que permitam impedir o acesso de crianças e jovens a conteúdos lesivos, mas também meios técnicos de verificação da idade e outros ainda que permitam aos pais e educadores bloquear o acesso de crianças e jovens a esses mesmos conteúdos. Atendendo também à importância que os jogos vídeo têm hoje, a Comissão Europeia pretendeu dar efetividade à norma pan-europeia de informação de jogos. E, finalmente, porque um fator importante também é o da educação e da literacia digitais. Trata-se de informar os jovens, mas também dar sensibilidade e conhecimentos aos pais e educadores, que muitas vezes têm menos competências que as próprias crianças no que toca ao meio digital. Mais recentemente, só chamaria a vossa atenção para o programa Internet Mais Segura de dezembro de 2008, um programa plurianual de ações, e também a comunicação da Comissão de maio de 2010, uma agenda digital para a Europa, que é o quadro em que nos encontramos neste momento. Esta agenda digital é muito ampla, mas nela se insere uma nova estratégia para uma internet mais segura, mas também melhores ciberconteúdos destinados a crianças e adolescentes, que nos permitam centrar o interesse. Finalmente, ainda vos chamaria a atenção para uma comunicação da Comissão de maio de 2013, que procura proativamente estimular a produção de conteúdos em linha adequado a crianças e jovens e também criar plataformas seguras para a sua distribuição. Isto para além de reforçar ações de sensibilização e de ensino da segurança, de reforçar os objetivos de um ambiente seguro, com ferramentas técnicas à disposição não só das crianças e dos jovens, mas também dos pais e educadores. E ainda um aspecto que iremos tratar mais à frente, o combate à pornografia infantil em linha. Uma outra via, até porque a autorregulação não foi suficiente, porque está dependente dos interesses da indústria, e que se é viável envolver as grandes empresas. Neste meio, há uma multiplicidade de pequenas empresas de muitos países que têm objetivos e valores muito distintos e que nem se importam por esta questão de proteção de crianças e jovens. A União Europeia apontou também a possibilidade do bloqueio do acesso a conteúdos, mas a conteúdos especialmente nocivos. Isto surgiu desde 2000, quando a diretiva sobre o comércio eletrónico permitiu que cada Estado-membro estabelecesse filtros, não permitisse o acesso em domínios que não tinham propriamente a ver com critérios económicos ou de concorrência, mas sempre que estivesse em causa a salvaguarda da dignidade humana, nomeadamente ligada à proteção de menores. Mais recentemente, e no que diz respeito à pornografia infantil em linha, a nova diretiva de 2011, à qual voltaremos com mais detalhe, prevê medidas contra sítios da internet que contenham ou divulguem pornografia infantil. Aliás, os Estados-membros comprometeram-se a tomar medidas para garantir a supressão imediata de páginas eletrónicas que contenham ou difundam pornografia infantil. Se é do seu território, quer dizer, procura-se que o território dos 28 Estados-membros da União Europeia seja um espaço livre
de pornografia infantil e também envidar todos os esforços para obter, politicamente, judicialmente, a supressão desse tipo de páginas em territórios terceiros fora da União Europeia. Claro que se a página estiver noutro Estado-membro, por efeito da diretiva, será muito mais simples um contacto direto para esse Estado-membro da União Europeia e eliminar a página. Para além disso, como nem sempre será viável fechar, também se abre a possibilidade dos Estados-membros tomarem medidas para bloquear o acesso a páginas eletrónicas que contenham ou difundam pornografia infantil. Se estabelecer filtros nacionais. No entanto, chamo a vossa atenção para a delicadeza deste sistema, que é efetivamente censório. Será censório pelas melhores razões, mas é censura. E é preciso ter o máximo cuidado, nomeadamente no que se refere à ponderação de interesses e direitos. Aliás, os direitos fundamentais têm que estar aqui presentes, nomeadamente o direito fundamental à liberdade de expressão, porque com a justificação da proteção de crianças e jovens contra a pornografia infantil, os Estados podem ver-se tentados a suprimir outros conteúdos. Aliás, é preciso pensar, quando temos uma luz, teremos sempre também uma sombra. Uma outra via que também foi ensaiada, efetivada, é a da proteção dos dados pessoais das crianças e jovens. Na União Europeia temos um microsistema centrado na Diretiva de 1995, que envolve um conjunto de outros instrumentos legislativos que, aliás, encontram fundamento na própria base constitucional da União Europeia, tanto no Tratado da União como na Carta dos Direitos Fundamentais da União. Ou seja, estamos aqui diante de direitos fundamentais com uma relevância reforçada. Talvez o direito mais importante se nos colocarmos na perspectiva da sociedade em rede. E, embora na diretiva encontremos já algumas bases para esta proteção especial de dados das crianças, nomeadamente quando se exige, em princípio, o consentimento titular dos dados, esse consentimento terá que ser modulado em função da idade e do tratar-se ou não do menor. Quer dizer, teríamos que pensar que, em muitos casos, o consentimento relevante é o consentimento dos pais ou dos tutores. Da mesma forma, a diretiva trata os chamados dados sensíveis. Dos dados sensíveis, explicitamente, não há referência a crianças e jovens, mas a razão de ser de uma maior proteção também aqui se verifica. No entanto, este microsistema está em vias de ser alterado. Aliás, é previsível que tenhamos regras novas já para 2015. E o sistema entrou em crise não só pela universalização do acesso, chegando também às crianças e jovens. Inicialmente a internet era algo que envolvia apenas técnicos. Hoje, qualquer criança, como vimos, tem acesso por um computador fixo, por um smartphone à internet, por uma consola de jogos. Mas também pensemos que as crianças constituem uma parte importante de quem navega diariamente na internet. Ou seja, isso junto com a crescente importância da chamada internet das coisas, da computação em nuvem, do peso das redes sociais, onde de novo encontramos predominantemente crianças e jovens,
Hoje parece que mais jovens no Instagram do que no Facebook, mas os jovens estão, quase que vivem nas redes sociais. E isso levou que em janeiro de 2012 a Comissão Europeia tenha apresentado propostas, sobretudo uma proposta de um regulamento geral sobre proteção de dados, que é acompanhado por uma diretiva no que toca ao intercâmbio de dados para fins de investigação criminal. Mas iremos centrar-nos um pouco no primeiro. Em síntese, na proposta de regulamento, importa-nos atender à nova definição do consentimento, que passa a ter que ser explícito. Para além disso, e com uma especial relevância para os jovens, iremos ter o novo direito ao esquecimento em sentido próprio. Isto é especialmente relevante porque muitos jovens não têm consciência de que os conteúdos que deixam na internet, sobretudo em redes sociais, vão permanecer para sempre, ou tendencialmente para sempre. Quer dizer, dar a possibilidade a um jovem, quando chega à maioridade, de poder apagar os rastros de loucuras próximas, próprias da juventude, pode ser decisivo, inclusive, para fins de emprego. Mas, sobretudo, o regulamento, ou a proposta de regulamento, tem relevância direta para as crianças. Aliás, adota o critério das Nações Unidas, criança, qualquer pessoa com menos de 18 anos. Além disso, passará a exigir, e falámos há pouco no consentimento, que a comunicação dirigida a determinados públicos, nomeadamente crianças e jovens, seja compreensível para essas crianças e jovens, para o respectivo grupo etário. Mais ainda, passa a reconhecer ou definir os 13 anos como a idade mínima para os jovens poderem consentir em tratamento de dados que lhes digam respeito. Aliás, a indústria está muito atenta. Poucas semanas depois de ser apresentada esta proposta de regulamento, Facebook estabeleceu também os 13 anos como idade mínima em que alguém pode criar uma conta. Finalmente, chegamos à parte mais complexa e mais dura, a da criminalização de condutas afetando crianças e jovens em linha. É preciso ter em conta que até muito recentemente, até ao Tratado de Lisboa, 2007-2009, o direito da Comunidade Europeia, União Europeia, não se ocupava de questões penais. Essas questões, com base no chamado princípio das competências por atribuição, esses poderes estavam no nível dos Estados-membros. Ainda assim, a União já procurar enquadrar estas questões. Recordemos que desde 1996 há documentos que espelham preocupações da Comissão Europeia, de outras instâncias comunitárias, no que se refere à segurança e à proteção de crianças e jovens em linha. Neste caso, o chamado Programa Tampere, adotado pelo Conselho Europeu em outubro de 1999 e tendo por objetivo a instituição de um espaço de liberdade, segurança e justiça na União Europeia, já refere explicitamente como um dos grandes problemas a exploração sexual das crianças. Mas, na altura,
na falta de instrumentos formais, talvez tivesse sido suficiente que a União Europeia tivesse seguido, ou os Estados-membros da União Europeia tivessem seguido o disposto pela Convenção de Budapeste sobre Cibercrime de 2001, elaborada no seio do Conselho da Europa, mas ainda até muito mais além. Recordo que Estados Unidos, Canadá, Japão, África do Sul participaram desde o início na elaboração deste tratado internacional. Porém, a Comissão Europeia deu-se conta que diversos Estados-membros, ainda que tivessem aprovado a Convenção, não a ratificariam tão cedo. Aliás, ao dia de hoje, mais de 10 anos após a aprovação da Convenção de Budapeste, diversos Estados-membros da União Europeia ainda não a ratificaram. Assim, a Grécia, a Irlanda, o Luxemburgo, a Polónia e a Suécia. Consequentemente, a União Europeia procurou uma via alternativa, que estava disponível na época, que eram as decisões-quadro, no chamado terceiro pilar da União, o da cooperação judicial e a matéria de segurança interna. E aqui tivemos, pela primeira vez, um instrumento de referência. A decisão-quadro de 2004 do Conselho, de 22 de dezembro de 2003, relativa à luta contra a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil. Tratava-se aqui, nestes setores, e aqui interessa-nos, sobretudo, a pornografia infantil, tratava-se de estabelecer critérios comuns a todos os Estados-membros. Porém, a grande mudança deu-se entre 2007 e 2009, como referi antes, com a aprovação e entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Não iremos desenvolver o Tratado de Lisboa, naturalmente, mas é bom atender a que a União Europeia passou a ter competências explícitas em matéria penal, nomeadamente podendo aprovar regras mínimas relativas à definição de infrações penais e de sanções em domínios de criminalidade particularmente grave e com dimensão transfronteiriça, dimensão fosse para lá do âmbito de um único Estado-membro. Entre elas, explicitamente, a exploração sexual de crianças, a criminalidade informática e a criminalidade organizada. E nós aqui estamos numa conjunção destes três domínios: exploração sexual de crianças, criminalidade informática e criminalidade organizada. Não temos menção especialmente relevantes os pedófilos isolados, que, importante, são redes. E redes que exploram até as necessidades psicológicas de pessoas desequilibradas. Em consequência do Tratado de Lisboa, deste novo artigo 83, o Conselho Europeu aprovou um novo programa em matéria de liberdade, segurança e justiça, o chamado Programa de Estocolmo, em 2010. No mesmo, o combate à pornografia infantil e à criminalidade informática continuam entre as prioridades. Quer dizer, as iniciativas anteriores, nomeadamente a decisão-quadro de 2003, não foi suficiente. Aliás, neste programa de Estocolmo, o Conselho Europeu convida a Comissão Europeia a apresentar novas propostas mais avançadas. E aqui, ainda em matéria penal, chamar só a atenção para a comunicação da Comissão Europeia ao Parlamento, ao Conselho Económico e Social, ao Conselho das Regiões, de setembro de 2011,
na qual são enunciados os parâmetros do que irá ser a legislação penal europeia, naturalmente futura, pós-Tratado de Lisboa. Muito rapidamente, é preciso pensar que no plano europeu, apesar das várias tradições dos Estados-membros, o direito penal deve ser a última via. As sanções penais devem estar limitadas aos ilícitos especialmente graves. Também, as medidas penais têm de ser enquadradas com os direitos fundamentais enunciados, não apenas na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, mas também na Convenção Europeia de Proteção dos Direitos do Homem. E sempre, porque sem eles não haveria direito da União, quase nem haveria direito, em respeitar os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Mais recentemente, em março de 2012, temos uma comunicação da Comissão Europeia relativa à luta contra a criminalidade na era digital e que se prende igualmente com a criação de um Centro Europeu da Cibercriminalidade. Este centro, que entretanto já está em funcionamento desde janeiro de 2013, tem entre as suas prioridades os cibercrimes que causem danos graves às vítimas, como o da exploração sexual de crianças online. E agora temos, nesta nova geração de instrumentos legislativos da União Europeia, a já referida Diretiva de 2011, relativa à luta, não nos importa, contra a pornografia infantil. A Comissão Europeia propôs esta diretiva, substituindo a decisão-quadro, pela especial consideração que as crianças passaram a ter na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, porque passaram a existir novas formas de exploração da pornografia infantil de base tecnológica, antes, e era isso que a decisão-quadro e também, vamos dizer, a Convenção de Budapeste procurava atalhar, que era a distribuição de filmes e de imagens. E filmes e imagens que iriam ficar nos sistemas informáticos dos destinatários. Agora, com o chamado streaming, passaram a ser viáveis situações abomináveis. Ou seja, é possível marcar a violação de uma criança em direto, num determinado horário, indicando um link, e pedófilos, algures, assistem à violência contra a criança, não ficando nenhum rastro no respectivo sistema. Os atuais mecanismos penais não davam resposta. Ou não davam resposta, aliás, em Portugal ainda não dão resposta, porque Portugal ainda não transpôs a diretiva. Depois temos outro problema. É a facilidade que é possível aliciar crianças, quer para o sexo, quer para a pornografia, através das redes sociais. Quer dizer, é possível combinar encontros com crianças e dar até meios tecnológicos para que elas filmem a si próprias. Aliás, esta é uma diretiva de mínimos, quer dizer, os Estados-membros podem ir mais longe, querendo, que para além de ter um âmbito mais amplo para a pornografia infantil, passa a penalizar o aliciamento online de crianças para fins sexuais e, já vimos, permite medidas dos Estados contra sites de internet que contenham ou divulguem pornografia infantil. Depois ainda trata de outras questões como a prevenção da reincidência, a da responsabilidade de pessoas coletivas, pessoas jurídicas, a punibilidade da instigação do auxílio de cumplicidade, determina circunstâncias agravantes, em especial relativamente a crianças muito jovens,
É que não será a mesma coisa aliciar para o sexo alguém de 16 ou 17 anos, faça 3, 4 anos, e em alguns casos, especialmente quase incríveis, crianças com meses serem violentadas. Para além disso, houve uma preocupação de equilíbrio, nomeadamente no que toca a atos sexuais consensuais, quando não existe uma grande diferença entre o jovem e alguém que acabou de ser adulto, que tem 18, 19, 20 anos, com outro 16, 17, e também avançou em termos de alargamento da competência jurisdicional dos Estados-membros, para que esses Estados possam perseguir atos como estes em qualquer parte, não só no seu território, porque os efeitos vão incidir no seu próprio território. Nomeadamente, temos aqui infrações relativas à pornografia infantil no artigo 5º. E aqui estão em causa a aquisição ou posse de pornografia infantil, não só isso, mas também a obtenção do acesso à pornografia infantil com conhecimento de causa e por meio de tecnologias da informação e da comunicação. Antes só, recordo, a aquisição ou posse de pornografia infantil eram sancionadas. Também a difusão, distribuição ou transmissão de pornografia infantil, algo continua, que é a oferta, fornecimento, disponibilização de pornografia infantil e a produção dessa pornografia. Embora com alguma margem de manobra, quer dizer, os Estados-membros podem optar por não penalizar se se tratar apenas de conteúdos destinados ao uso privado dos respectivos produtores e não exista riscos de difusão para terceiros. Bom, nestes casos, essencial é a definição de pornografia infantil. Isto porque não estão em causa apenas materiais que representem visualmente crianças envolvidas em comportamentos sexualmente explícitos, reais ou simulados, nem apenas a representação dos órgãos sexuais de crianças, aqui, atenção, fins predominantemente sexuais, ou seja, não se impede que os artistas continuem a pintar, esculpir órgãos sexuais de crianças. Aliás, aí existimos até quase anjinhos nas igrejas. Mas também, e aqui começamos até problemas, materiais que representem visualmente uma pessoa que aparente ser uma criança, ou ainda imagens realistas de crianças envolvidas em comportamentos sexualmente explícitos, ou imagens realistas de órgãos sexuais de crianças para fins predominantemente sexuais. Aliás, isto vai na linha do disposto no protocolo facultativo à Convenção sobre Direitos da Criança das Nações Unidas, 2000, e, sobretudo, da Convenção de Budapeste, de 2001. Quer dizer, a pornografia infantil inclui também a chamada pedopornografia aparente, quer dizer, alguém que é maior de idade, mas cujo desenvolvimento físico faz parecer ter menos de 18 anos. Também situações em que, por meios informáticos, é possível alterar imagens, nomeadamente podemos pegar uma mulher adulta, suavizar os traços do rosto, eliminar seios, suavizar a curva das ancas e apagar pelos públicos, e uma mulher de 20 ou mais anos passa a parecer que ter 12 ou 13. E ainda temos a questão de termos imagens geradas por computador ou imagens executadas manualmente em termos ditos hiperrealistas de pornografia. Quer dizer, nestes dois casos, efetivamente, não temos crianças envolvidas. Aliás, isto leva à questão muito controvertida de difícil encaixe no quadro de um Estado de Direito, que é do bem jurídico protegido.
É porque aqui, efetivamente, nesses casos, não temos a integridade física ou psíquica da criança a ser envolvida. Ou é um adulto que pode consentir em ser fotografado ou filmado em contexto pornográfico, ou de uma imagem que, ainda que muito semelhante a uma criança, não é sequer um ser humano. Provavelmente, nós teríamos que procurar, como bem jurídico, a dignidade da pessoa humana. Quer dizer, penaliza-se a degradação aparente de crianças e jovens. Aliás, como isto é muito espinhoso, permite-se que cada Estado-membro decida se, no seu ordenamento, se será ou não prevista e punida esta pornografia que aparenta envolver crianças, mas efetivamente não é assim. Finalmente, temos a criminalização de infrações relativas ao aliciamento de crianças para fins sexuais. Em causa estão propostas feitas por um adulto através das tecnologias de informação e de comunicação, normalmente por uma rede social, para se encontrar com uma criança para praticar atos sexuais ou para a produção de pornografia infantil. Não qualquer contacto, mas desde que a essa conversa sigam atos materiais como o envio de bilhetes de transporte, a marcação de quartos em hotel, por exemplo. Finalmente, temos uma nova realidade. Uma nova realidade que assenta numa prática que parece estar bastante difundida nas escolas nos dias de hoje e corresponde a crianças e jovens se filmarem com smartphones e também filmarem colegas, difundindo depois essas imagens de maneira a ganhar popularidade. Ora, pedófilos e organizações de exploração sexual de crianças têm crescentemente entregue smartphones de última geração com boas câmaras para que os jovens captem melhor essas imagens e que os incluam na sua lista de distribuição. Aliás, para além de desentregarem telefones celulares com câmaras, também, em geral, lhes prometem pagar as contas desses mesmos telefones. Bem, o mundo de hoje encerra riscos que até há uns anos atrás eram completamente insuspeitos. Muito obrigado pela vossa paciência.